Brasília é mesmo um ovo, um programa musical que quer conhecer quem faz música no DF. No formato de ciranda, quadrilha, mesa de boteco ou batalha, buscamos conexões entre artistas da cidade. Ouvimos músicas e histórias, desenrolando e enrolando um novelo de contatos entre músicos e agitadores que atuam em Brasília. Sua mãe conhece a minha, Brasília é mesmo um ovo. Salve, salve, querida audiência da Rádio Cultura! Começa mais um episódio de Brasília é mesmo um ovo, gravado nos estúdios Beto Capi. Nosso convidado do dia é o Kelton. Aqui estou, Eric Moraes, ao lado de Clarice Martins. Opa, ouvinte, o brasiliense Kelton é guitarrista, compositor, produtor, cantor. Vindo do mundo do rock, de bandas como a Corina e o Depeches, Kelton também tem uma consistente carreira solo com diversos EPs e álbuns lançados, numa vertente mais próxima da MPB. Produtor, esteve presente na criação da Joy Silhueta e produziu trabalhos de diversos outros grupos, como a Estoica, a Profissão de Urubu, a Disco Alto, a Rios Voadores e de artistas como a Ellen, o Guilherme Cobelo e o Beto Merria. Seja muito bem-vindo, Kelton. Obrigado, bom dia, olá. Vamos começar ouvindo música? Um Homem Preguiçoso. Mas algo errado aqui eu sei. Não compreendo o que estão fazendo. O que eles fazem eu não sei. Melhor é me prevenir e sair daqui a tempo de curar a loucura. Já não sou malta segura, que resta é com meu olhar. Eu vou me embora, agora já.
olhos estavam cobertos com a névoa da solidão. Eu sem direção, o corpo cansado, sofrido, pedia uma solução. Eu sem direção. Me salva, me leva, me deixa num lugar melhor. Me ajuda a ver que essa porra me faz delirar. Será que esse mundo nunca se importou comigo? Mas por favor não finja que eu não tô aqui. Eu me perdi, quase chorei quando te vi, me despertei. Os olhos estavam cobertos com a névoa da solidão. Eu sem direção, o corpo cansado, sofrido, pedia uma solução. Eu sem direção. Me salva, me leva, me deixa num lugar melhor. Me ajuda a ver que essa porra me faz delirar. Será que esse mundo nunca se importou comigo? Mas por favor não finja que eu não tô aqui. Eu me perdi, quase chorei quando te vi, me despertei. I don't wanna be a friend, I just wanna be a lover. No matter how it ends, no matter how it starts, forget about your house of cards and I'll do mine. Forget about your house of cards and I'll do mine. Fall off the table, get swept under. Infrastructure will collapse, voltage spikes. Throw your keys in the bowl, kiss your husband goodnight. Forget about your house of cards and I'll do mine. Forget about your house of cards and
Começamos ouvindo Um Homem Preguiçoso. A faixa está no EP Todo Mundo Vive Reclamando da Minha Falta de Assunto, lançada pela banda Corina em 2009, com a guitarra de nosso convidado de hoje, Kelton. Kelton, que produziu o disco lançado por Beto Merria em 2016, o disco Warriobi, que contém a segunda música que ouvimos, Eu Me Perdi. Por fim, House of Cards, da banda Radiohead, aqui em interpretação por Kelton. A faixa está no disco BR Rainbows de 2018. Kelton, você faz parte de uma cena rock aqui em Brasília, um movimento assim, muito vibrante, muita gente boa saiu dali, e a sensação é que esse momento passou um pouco, né? E então fala pra gente, assim, tendo trabalhado com diversas bandas e tendo sua própria carreira solo, como você avalia hoje a cena, né? Essa cena rock em Brasília hoje, o que mudou? Cara, eu acho o que mudou mais pra mim é o fato de que tem menos bandas. Assim, se tornou mais difícil você se dedicar a um projeto dessa natureza num coletivo. Eu não sei muito bem as razões, mas eu acho que de modo geral, acho que há um interesse menor mesmo por música ao vivo. Assim, eu tenho essa impressão, pelo menos não é uma coisa científica, assim, mas a sensação que eu tenho é essa, e acho que nesse processo, quando o interesse por música ao vivo se reduz, eu imagino que uma boa parte do público, quando deseja ter essa experiência de ouvir música ao vivo, vai ouvir uma coisa que é mais safe. Então é muito mais cômodo você ouvir, sei lá, num show de alguém cantando, sei lá, Caetano Veloso ou, sei lá, Chico Buarque, do que uma banda que, sei lá, tem 30 plays no SoundCloud, sacou? E falo isso na condição de quem já foi a banda de 30 plays no SoundCloud. Então, eu acho que, de modo geral, há um certo desinteresse pela experiência da música ao vivo, ao mesmo tempo que eu acho também que a gente começa a ver agora também uma certa saturação da música que não é real. Assim, eu tenho essa impressão de que está havendo uma certa saturação também dessa coisa muito plastificada, muito produzida, muito preparada. Eu não sei o que vai acontecer no futuro, mas eu sinto que em algum momento isso pode mudar, assim. Tem umas músicas que você sente que o cara sentou na frente do computador, e lançou um negócio muito limpinho, ou então com uma sujeira artificial que você saca, assim, que é outra parada. Tá rolando muito isso de ter um excesso, assim, ficou muito fácil você polir tudo, né? Tudo no som, né? E agora com a inteligência artificial mais ainda, assim, agora tá essa polêmica dessa banda de IA aí que parece tudo e não parece nada e tal, mas assim, você ouve e você fica, uau, caraca, parece uma banda, parece mesmo. Mas, então, é engraçado que até nas minhas próprias produções mesmo, assim, hoje em dia eu tento, na verdade, corrigir menos coisas para justamente sair um pouco desse lugar, assim, de deixar tudo muito correto, muito afinado, muito preciso, muito no tempo, porque acho que realmente a gente está vivendo um momento em que tudo está muito, de certa forma, muito higienizado, assim, muito sem alma, muito sem suor, sem humanidade, assim. Kelton, você teve muitas parcerias no início da sua carreira que eventualmente se mantiveram, assim, né? Como o Guilherme Cobelo ou o próprio Merria, né? Conta como você colou nesse povo, a história dessas parcerias e de outras que eventualmente foram importantes para você. Cara, na verdade, a minha história é boa porque é uma história que passa pelo telefone de casa mesmo. Eu comecei a tocar guitarra com uns 15, 16 anos, mas eu não era da galera do rock, assim. Até quando eu tava no ensino médio, assim, tinha uns amigos que eram roqueiros, mais roqueiros mesmo, assim. Mas eu colava com eles mais pela música do que propriamente pelo lifestyle, assim. Então eu era um cara muito tímido, assim, ficava muito na minha, assim, observando. Mas eu tocava, né? Então, isso era um ponto, a galera queria que eu tivesse ali presente porque eu tocava melhor do que eles, assim, de certa forma. E em algum momento, eu através de um amigo em comum, eu conheci o Marlon Tugdual, que é o baterista da Joy. E esse amigo em comum, ele simplesmente, ele estudava com o Marlon, ele pegou o telefone do Marlon, me passou num papelzinho e falou, liga pra ele. Aí eu liguei pra ele,
E a gente ficou tipo, sabe, namoro as antigas, assim, você gosta de Led Zeppelin? Né? Eu gosto. E ele, Rolling Stones, não conheço muito Rolling Stones não, mas acho legal, assim. A gente ficou, sabe, ficou se namorando no telefone, assim, ele gosta das mesmas bandas que eu gosto, que legal, não sei o quê. E aí a gente ficou nessa, aí falou, vamos marcar um ensaio? Aí ele falou, pô, então, conheço um baixista que eu acho que vai colar, que ele gosta também dessas coisas, vamos marcar um ensaio, vamos fazer uma jam, beleza. Aí dessa jam com o Marlon e com o Arthur, eu conheci basicamente todos os meus amigos da música, assim, porque o Marlon e o Arthur, eles tinham uma banda chamada Patuleia, que depois ela foi rebatizada de Velhos e Usados, que é uma banda que era a banda que tocava um cara que depois virou um dos meus melhores amigos, que é o Diego Marques. E outro dos meus melhores amigos, que é o Davi Murá, e o Marco Pessoa, que era o baterista da banda, que gravou quase todos os meus discos, assim. Então teve essa primeira galera. Então eu já tinha ficado amigo do Marlon, a gente tocava, fazia jams, a gente tinha uma banda cover de Cream, então a gente, ficava loucão nas baladas e ficava lá tocando. Maravilhosas, assim, experiências incríveis, assim. E aí um belo dia o Marlon me liga na minha casa, no telefone, eu atendo ele. Kelton, conheci um cara que você precisa conhecer, um compositor, intérprete maravilhoso. O nome dele é Guilherme. Aí eu falei, traz ele aqui em casa. Aí, uma noite chuvosa, eles foram lá em casa. O Guilherme começou a tocar, eu fiquei... E eu não conhecia muita música folk, assim, tipo... Eu conhecia pouca coisa. Então ele começou a tocar aquelas coisas... Eu ficava assim, cara... O que esse cara tá fazendo? Eu tô, tipo, maravilhado com isso. Pra mim era, tipo, baixou o Caetano Veloso na minha frente, assim, mano, sei lá, sabe, foi uma experiência, assim, até hoje eu guardo isso muito vivamente, assim. E o Guilherme também ficou, assim, muito impressionado, assim, com a forma como eu tocava, e rapidamente a gente já tava tocando junto, harmonizando voz, assim, tipo, um negócio, sabe, muito encontro de almas, assim, mesmo, assim. E a gente nunca mais parou, assim, isso foi, tipo, meados de 2008, por aí. Aí logo depois eu, Guilherme e Marlon, a gente resolveu montar a Corina, que a gente queria ter uma banda. Mas não durou, mas assim, basicamente o Marlon foi o cara que, tipo, me propiciou todos os encontros, com toda uma cena, assim, porque eu não era da cena, assim. Eu era ligado em outros rolês, assim. Queria muito conhecer pessoas, mas eu não sabia como isso poderia acontecer. E o Marlon, sou grato por ele ter feito isso, assim, por mim. Valeu, Marlon. Vamos ouvir a próxima música. Cruel. Acabou de achar. Explore o seu colchão, procure nele um beijo ou mesmo um arranhão. Escute ao seu redor, ouça o meu tom menor. Cena de cinema francês. Você sabe o que fez quando disse que eu era show pra se ver. Acabou de passar. No seu travesseiro passo o dia inteiro no celeiro a brincar com isqueiro.
Ainda bem que você existe nessa vida, nessa e não outra. Ainda bem que você é toda, sou todo seu também. Ainda bem que você insiste em dizer que é pra vida inteira. Ainda assim me belisca a boca, depois sorri assim. Mil olhos pra te ver, cantando outra vez, mil ondas de ninar, mil bocas pra beber, teu sumo consumir, de cara pra ficar bêbado, do tanto que isso é bom. Ainda bem que você existe nessa vida, dessa e não em outra. Ainda bem que você é tudo, sou toda assim também. Ainda bem que você insiste em dizer que é pra vida inteira. Ainda assim me belisca à toa, depois sorri pra mim. Mil olhos pra te ver, cantando outra vez, mil ondas de ninar, mil bocas pra beber, teu sumo consumir, de cara pra ficar bêbado, do tanto que isso é bêbado, do tanto que isso é bom. Ouvimos primeiro Cruel. A música está presente no EP Manha, de 2013. Na sequência, ouvimos Nessa Vida, do disco Distraído e Concentrado, de 2015. Ambos lançados por nosso convidado do dia, o compositor e produtor Kelton. Kelton, você tem muitos álbuns e EPs lançados, né?
E pensando no Kelton como compositor e produtor, você consegue olhar para trás e descrever um pouco do processo criativo e sonoro dos seus discos? Cara, uma boa pergunta, assim, porque eu sou autodidata, né? Assim, eu não fiz nenhum curso formal de produção musical, nem de música, assim. Eu fiz alguns poucos meses de guitarra quando eu tava começando, assim, lá na minha adolescência, mas foram poucos meses. Depois eu fui sozinho, assim. Foi basicamente tudo guiado pela minha obsessão por música, assim. Mas o processo de... Acho que rola esse degrau, assim, de um ponto de eu me interessar por música, querer tocar músicas que existiam, até chegar passado alguns anos, assim, começar a pensar na possibilidade de eu fazer uma música minha, compor uma música que era minha e tal, e achar isso viável. E aí, nas minhas primeiras experiências com bandas, assim, eu sempre compunha, mas eu era muito tímido, né? Então, tipo, eu não tinha essa pachorra de chegar e pegar o microfone e interpretar minha música, cantá-la e tal. Isso só aconteceu em 2012, quando eu e o Diego Marques, a gente gravou um disco juntos, de um projeto que a gente batizou de Bazar Blue. E nesse projeto, a condição que o Diego tinha um estúdio muito legal nessa época, e a condição que ele botou da gente gravar junto é que eu ia cantar. Aí eu falei, eu vou ter que ter esse estresse de cantar, mas eu vou gravar um disco. Na conta, pra mim, fechava assim. E a gente gravou e foi muito legal, e é ali que eu me descobri como cantor. Então isso depois viabilizou para que, algum tempo depois, que eu não tinha tava sem nenhuma banda, meus projetos tinham meio que acabado, eu falei, vou fazer uma coisa sozinho, vou fazer uma carreira solo. E foi aí que começou, assim, aí nisso que eu comecei a aprender, de fato, a gravar mesmo, assim, comprei um equipamento muito rudimentar, uma interfacezinha de 2 canais, um microfone, e foi isso. E aí, na cara e na coragem, YouTube ali, vendo vídeo, aprendendo o que é compressão, o que é reverb, não sei o que, as coisas todas. E foi meio que assim. Então, eu aprendi sobre produção para fazer os meus discos. Aí depois que eu gravei o meu primeiro EP, que eu lancei, aí uma galera falou, tu não quer gravar o meu não? Não quer fazer uns paradas pra mim? Tipo, o Cobelo. Falei, vamos gravar um disco. Nessa época aí, a gente começou a fazer o primeiro EP da Joy. Começou, em 2013 a gente já tava tentando, começando, só que a gente era muito enrolado, o Cobelo era enrolado, não éramos pessoas muito agilizadas, assim. Isso foi perdurando e só terminou, o primeiro EP da Joy saiu em 2016 porque a gente colocou um deadline que era um show. Tipo, no final de 2015 eu conversei com o Cobelo, foi alguma coisa mais ou menos assim, a gente teve uma ideia assim, cara, vamos marcar um show? Porque se você tiver um show marcado, você vai ter que fazer o disco, bicho. Você vai ter que falar, show de lançamento do disco, sei lá, março de 2016. Não tem pra onde correr, brother. Se esse disco não estiver pronto, você vai pagar a vexa. É isso. E foi o que a gente fez. Então, o meu processo assim, de construir os discos nasceu muito assim, dessa artesania mesmo, assim, de ir aprendendo na tora. Assim, eu não sei se você perguntou alguma coisa específica sobre como fazer minha gravação, mas... E você percebe, assim, um percurso, assim, mudou muito entre o seu primeiro disco e o último? Você consegue, no seu processo tanto criativo de compositor quanto de produtor? Total. Muitas coisas, né? Porque no início muita insegurança, né? Assim, porque tudo era novo pra mim, assim. Assumir um projeto com meu nome, interpretar minhas músicas, gravar um disco, conduzir esse processo, tudo era muito misterioso. Eu tava ali, tipo, aprendendo e descobrindo, né? Descobrindo e aprendendo. Então, com o tempo, você vai adquirindo alguma confiança, né? Vem os shows, aí vem feedback legal, as pessoas gostam, você vê que, tipo, tem um pessoal que acompanha o trabalho, você vê sua música impactando a vida das pessoas, isso é muito louco, né? Assim, tipo, velho, que eu tenho de história de gente que fez coisa com as minhas músicas e gente que não se separou com as minhas músicas, casais que permaneceram juntos, ou então casais que se separaram e as músicas foram as músicas da Fossa também. Então, tipo, é muito louco você ver isso, né? A música entrando na vida das pessoas. E os relatos de que momentos importantes. Então, ao longo do tempo, isso dá confiança, né? De você acreditar que você pode, de fato, cantar. Hoje eu olho pra isso
de uma forma muito... Eu fico até... É uma coisa que me emociona, assim, tipo, essa coisa do canto, de você cantar e que, na verdade, velho, qualquer voz é uma voz, então, tipo, o que conta é o que você tá... É o que você sente e tal, então... Esse processo pra mim é muito louco, assim. E ao mesmo tempo, do ponto de vista técnico, né, a experiência de depois de você gravar muitos discos seus e de outras pessoas, você aprende, assim, como tirar o som que você tá ouvindo na sua cabeça, assim. Eu, pelo menos, cheguei num ponto em que eu não me sinto tão compelido a ficar estudando loucamente sobre gravação, porque eu não sei muito, mas o que eu sei é suficiente pra chegar onde eu quero. Então acho que isso é o que mais mudou, assim. E você vê, tipo, mudanças estilísticas, assim, que você talvez hoje prefira algumas coisas, algumas sonoridades que antes... Eu sinto que todo o trabalho meu é Toda vez que eu me disponho a fazer um disco, eu quero fazer alguma coisa nova estilisticamente, assim. Eu nunca quero fazer uma coisa exatamente do que foi feito. Embora eu acho que eu tenha um certo compromisso, assim, com um formato até meio pop, assim, tipo, as composições são relativamente simples, mas do ponto de vista da forma de gravar, de arranjar as músicas, eu tô sempre buscando fazer algumas coisas, fazer as coisas de um jeito diferente. Tipo, teve os meus primeiros 2 EPs, o Manha e o Todo Amor do Mundo, foram músicas gravadas no mesmo período, então elas tinham a mesma pegada, que era ali um som meio pós-Los Hermanos, mas com umas influências gringas também, assim, mais uma afirmação pra mim, que era um guitarrista, até então só um guitarrista de rock, também queria me afirmar como uma pessoa que estava interessada em música brasileira, então assim, eu vejo isso, assim. Depois eu quis experimentar outras coisas, assim, o Lacunar, por exemplo, eu já tinha uma proposta de ser um disco de rock. Então era um disco, assim, com limitações intencionais na hora de arranjar o disco. É um disco de 2 guitarras, baixo, bateria e voz. E, assim, um sintetizador, assim, muito esparsamente, assim, sei lá, em 2 ou 3 momentos no máximo no disco, assim. Isso foi uma decisão consciente. Esse é um disco mais cru. Aí depois eu fiz o Ofício da Solidão, que é um disco gravado ao vivo, na Casa Cajá, voz e violão, piano e violino. Só que o piano e violino foram gravados em overdub, né? Mas era um disco que nasceu de uma performance ao vivo na Casa Cajá. Outra coisa, já é uma coisa meio lo-fi, uma música meio de caverna, assim, sei lá. E depois disso, Esperar Aquela Dança, que é um disco que eu falei assim, velho, eu vou fazer o disco máximo, assim, com todos os recursos, sintetizador, tudo. Eu não vou me limitar em nada. Demorou 5 anos pra fazer? Demorou 5 anos pra fazer. Senhora. Mas a gente resolveu usar tudo. E agora o que eu tô gravando agora já é uma outra parada diferente também, assim. E como é que você vive, assim, criativamente, produzir outros artistas, né? Que é você trabalhar criativamente as composições de outros, trabalho de outros, estética de outros. Você já consegue fazer isso de uma maneira, digamos, impessoal, ou não? Você só produz amigos, aquele que você já tem alguma afinidade artística? Assim, nesse período, depois dos meus primeiros discos, que começou a rolar bastante convite para produzir, isso virou uma fonte de renda, virou um trampo. E eu paguei muitos boletos, assim, fazendo discos pra galera e tal. Nossa. Foi massa. Mas chegou um ponto que eu fiquei assim, cara, eu não quero dedicar tanto tempo a isso, então eu vou deixar assim, parei de captar clientes de produção e foquei no meu trabalho, assim. Mas eu ainda continuo fazendo, assim, mas muito pontualmente coisa com os amigos, assim, e nem é uma parada de... eu não encaro isso mais como trabalho, assim. Então eu faço só coisas gente com quem eu quero trabalhar, e sempre num esquema, assim, de amigos na amizade mesmo, assim, não é negócio. E aí eu faço isso, tipo, eventualmente, tipo, participo de coisas do Cobelo, alguns outros amigos. Do ano passado pra cá eu tenho ficado muito próximo do Paulo Chaves, que é um amigo muito querido, e tem uma trupe de amigos que a gente toca junto ao vivo e faz algumas coisas que a gente sempre brinca. A gente brinca de estúdio, a gente grava umas coisas assim, mas é bem desse lugar, assim. Kelton, você sonha, tem sonhos e tem planos para o futuro? Como anda? Tenho. Eu acho que
os meus sonhos, especificamente na música, assim, eles mudaram muito desde quando eu comecei a fazer isso, assim. Porque o cenário muda também, né? E a gente vai envelhecendo também, então a gente tem que começar a priorizar outras coisas. Eu tenho outras profissões também. Eu sou fotógrafo, sou servidor público, então faço um monte de coisa. Mas a música, eu acho que ela tem um lugar que é muito cativo dentro de mim, assim. Então, tipo, eu acho que eu vou continuar fazendo discos. Imagino que menos shows, mas acho que continuar produzindo em estúdio, eu tenho um estúdio na minha casa, né? E aí, enfim, continuar fazendo essas coisas. Eu acho que as coisas caminham um pouco para esse lado, assim. E acho que talvez o que aconteça é, tipo, diminuir um pouco a periodicidade, porque é uma coisa que eu sinto agora que, pra mim, nesse momento, para eu fazer uma música, eu tenho que me sentir muito compelido a parir aquilo, entendeu? Quando era alguns anos atrás, isso era uma coisa muito mais automática e mais espontânea, assim. Hoje em dia eu sinto que tem que ter uma carga emocional dentro de mim para me empurrar para, cara, eu preciso colocar isso para fora, assim. E eu acho que o processo desse jeito é mais interessante também, porque você cria um negócio que é muito verdade. Não tem como uma pessoa ouvir aquilo e falar, não, cara, a pessoa sentiu um negócio aqui pra escrever isso aqui. Então eu sinto isso, assim, tipo, de continuar criando as minhas músicas quando elas vierem. Felizmente ainda tem bastante música no armário aí pra gravar, mas seguindo muito nessa toada de me guiar pelo sentimento mesmo, assim, pelo desejo, pela urgência de querer produzir, de fazer as coisas. Vamos ouvir nossa última do dia. No Ar Neon. Ao chegar de manhã com os olhos pesados, se lançar no sofá era um plano e tanto pra você. E assim, descansado que foi, outra noite por aí, e agora apagar. Vai sonhar, esquecer de si mesmo, fingir que não vê. Acordar quase 3, dia claro na sala de estar, relembrar o que foi, ou ao menos tentar se recompor, e depois ensaiar no violão a leveza que não vem, rabiscá-la no papel, escrever e levar no seu bolso, delírio sem rumo, cara, fantasma sem rosto. Queimar
terminamos ouvindo No Ar Neon, faixa do disco Esperar Aquela Dança, lançado em 2023 por nosso convidado de hoje, o cantor-compositor Kelton, a quem agradecemos muitíssimo pela presença. Obrigado, gente. Foi uma delícia esse papo. Podia ficar aqui mais várias horas ainda, contando muita fofoca. Muita história. Acompanhe nosso convidado pelo Instagram, TV Kelton. E para concluir, Brasília é mesmo ovo? Com certeza. E tem um lado bom e ruim, né? O bom é porque as pessoas se conhecem. O ruim é que às vezes as pessoas deixam de conhecer outras pessoas por causa disso também. Então acho que é um ovo, mas às vezes a gente tem que quebrar uns ovos pra fazer uma comidinha gostosa. Vocês ouviram Brasília Mesmo Ovo de dois lados. Hoje recebendo o guitarrista, cantor, compositor, produtor Kelton. Valeu. Corta.